Jerusalém é uma cidade de encontro de religiões, carregada de simbolismo e foi ao longo dos séculos destino de muitas ofertas. De Portugal, mas também de Espanha e outros países, foram enviadas peças em ouro e de grande valor que estão à guarda do futuro Museu da Terra Santa. Essas peças viajaram agora até Lisboa e poderá vê-las numa exposição na Gulbenkian que visitamos esta noite. Mais à frente, o primeiro disco, em 20 anos, do guitarrista Ângelo Freire e um espetáculo sobre Natália Correia, que marca a estreia de Ana Rocha de Sousa na encenação. Seja bem-vindo ao Ensaio Geral. Em preparação, desde 2021, a exposição O Tesouro dos Reis, obras-primas do Terra Santa Museum, abriu hoje ao público na Fundação Carlos Gulbenkian em Lisboa. Cerca de uma centena de obras revelam a história das doações que foram feitas ao longo dos séculos à Terra Santa. Lugar de profunda simbologia espiritual, a Basílica do Santo Sepulcro em Jerusalém tornou-se assim um espelho de devoção e do poder dos monarcas, entre os quais o português Dom João V. Esta exposição propõe assim uma viagem com várias dimensões, indica o comissário científico Jacques-Charles Gaffiot, historiador de arte do Comitê Científico do Museu da Terra Santa. Cette exposition propose un voyage à la fois historique. Esta exposição propõe uma viagem, por um lado histórica, porque percorremos a história, mas também uma viagem geográfica. Vai permitir ao visitante partir de Lisboa e chegar ao centro do mundo, como foi definido há muitos anos, que é Jerusalém. Mas há também uma outra viagem, talvez mais sutil, que é uma viagem através das obras de arte que aqui apresentamos e que têm um valor intemporal. Elas mostram o gênio do homem ao dominar a prata e o ouro e os tecidos e levá-los ao seu verdadeiro esplendor. E aboutir a de véritable splendeur. Muitas das peças saíram de Jerusalém muito antes de estalar o conflito no Médio Oriente. Chegaram a Lisboa durante o verão e cerca de 40 peças foram alvo de restauro numa colaboração entre os laboratórios José de Figueiredo e a Gulbenkian, uma recuperação que surpreende o comissário. Faire venir effectivement autant d'objets depuis Jérusalem est une véritable prouesse. Trazer, de facto, tantos objetos de Jerusalém foi uma verdadeira proeza. Tratou-se de reunir as obras, transportá-las, inventariá-las e, sobretudo, é isso que acrescenta interesse à exposição, é que grande parte das obras foram restauradas pela Fundação Gulbenkian. Agora tem um aspecto completamente renovado. Eu próprio, ao visitar a exposição, fiquei maravilhado, claro, mas fiquei também surpreendido ao descobrir estas obras que conheço há pelo menos 15 anos. Reaparecem com uma luminosidade completamente nova. Me réapparaît sur un jour totalement nouveau. Jerusalém, cidade fundamental para as três grandes religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, foi também lugar de peregrinação da família Gulbenkian e desde cedo o colecionador arménio, que veio a criar a fundação em Lisboa, teve uma relação especial com o lugar sagrado, conta o comissário executivo André Afonso, conservador do Museu Carlos Gulbenkian. Gulbenkian é arménio, cristão arménio, e já com os seus pais ele faz uma primeira peregrinação, se quisermos, ou viagem a Jerusalém, em 1877, portanto tem 8 anos. E nesse contexto, e é particularmente interessante, os pais de Gulbenkian oferecem uma pequena pintura com a iconografia de um Cristo ressuscitado, que ainda hoje em dia está num local absolutamente central, na edícula do Santo Sepulcro. Portanto, a edícula é o espaço onde está propriamente o sepulcro, dentro da basílica, naquele espaço circular, naquela rotunda. A edícula é o espaço mais sagrado, mais fundamental, se quisermos, um espaço fundamental para o cristianismo. E à entrada desse espaço fundamental há uma pintura, uma pequena pintura, que referi com o tema da ressurreição e com uma pequena inscrição em arménio, que diz: em memória da dinastia dos Gulbenkian de Talas, 1877. Portanto, é um momento fundamental e aí toda a importância desta relação de Gulbenkian e a importância que os próprios Gulbenkian também tinham. Cristão arménio por herança familiar, Calouste Sarkis Gulbenkian manteve esta ligação a Jerusalém ao longo da sua vida e na exposição poderá ver um livro de evangelhos que Gulbenkian adquiriu e doou ao Patriarcado Arménio de Jerusalém. Foi a última peça a chegar a Lisboa, já
com o conflito em curso, uma peça que tem por isso um lugar de destaque na exposição. O mais importante é o livro de Evangelhos que estará presente nesta exposição e que Gulbenkian compra em 1947, já a residir em Portugal, um livro de Evangelhos arménio, de produção arménia do século XV, muito interessante, e que decide, portanto, oferecê-lo ao Patriarcado Arménio de Jerusalém. Ele compra numa leiloeira na Sotheby's, em Londres, em 47. Em 48 propõe a sua oferta ao Patriarcado Arménio de Jerusalém, tendo em conta o contexto israelo-árabe que se estava a iniciar nesse mesmo ano. O livro fica retido durante 2 anos em segurança no Egito. Depois, em 1950, chega então ao Patriarcado Arménio e por lá ficou até aos dias de hoje. Entretanto, houve investigação que foi feita, identificámos o livro que tem, curiosamente, no final uma inscrição que foi colocada já em Jerusalém, uma inscrição em arménio, oferta do honorável Carlos Gulbenkian. Portanto, muito interessante e para nós, de certa forma, acaba por ser o corolário desta relação Gulbenkian de Jerusalém, é a chegada deste livro e a exposição deste livro nesta nossa mostra, muito importante ao ponto de ter um destaque muito especial na exposição. Logo na entrada da exposição temos então esse livro de Evangelhos que o Gulbenkian envia para Jerusalém. Foi a última peça a chegar aqui a Lisboa. Exatamente, foi uma peça que chegou na quinta-feira passada, no final do mês de outubro, tendo em conta o atual contexto, naturalmente que o atual e dramático contexto, naturalmente que surgiram alguns receios sobre a vinda ou não do livro, mas felizmente correu tudo bem e o padre arménio Arshak Gazarian conseguiu chegar a Lisboa com o livro e já está devidamente instalado e passível de ser observado e fruído por todo o nosso público. No eixo central desta exposição, patente na galeria principal da sede da Gulbenkian, estão as ofertas que os monarcas concederam à Terra Santa, entre elas diversos objetos litúrgicos. Um deles, em lugar de destaque, foi oferecido pelo rei português Dom João V. O comissário Jacques-Charles Gaffiot explica o simbolismo desta lâmpada de igreja em ouro. Como estou em Portugal, diria que é absolutamente necessário trazer os visitantes a esta lâmpada de ouro de João V. É verdadeiramente uma obra-prima que regressa finalmente a Lisboa. Acho que há algo muito simbólico. Dom João V, ao oferecer este presente, despojou de alguma forma Portugal deste objeto de arte, já que se destinou ao Santo Sepulcro. Hoje, esta lâmpada regressa a Lisboa e é como se finalmente o gesto de João V não se perdesse, não fosse esquecido. Temos aqui também o retrato do rei, que é sublime. De certa forma, ele vai alegrar-se de ver todos os presentes que foram oferecidos por ele e pelos seus sucessores e que permanecem na propriedade da custódia da Terra Santa e que desempenham, em última análise, um papel que estes soberanos portugueses destinaram a estes objetos. São peças que não estão mortas, estão vivas, ainda são usadas em cerimónias religiosas no Santo Sepulcro. Esta exposição, agora mostrada em Lisboa, vai depois viajar para Santiago de Compostela e Florença e terminará o seu percurso em Nova Iorque. Em cada um dos sítios sofrerá transformações, sendo que o Museu da Terra Santa só existe ainda em projeto. Esta exposição é uma espécie de ensaio daquilo que virá a ser o museu. A custódia da Terra Santa tomou consciência da importância patrimonial do seu acervo, dos objetos presentes nas suas coleções e das ofertas enviadas ao longo dos séculos. A custódia da Terra Santa pretende abrir um museu em Jerusalém, o Museu da Terra Santa, e claro, este museu é ainda um sonho. Ainda está em construção e aqui temos uma espécie de prenúncio do que poderá ser o museu. É uma excelente oportunidade para finalmente ver o que este Museu da Terra Santa poderá oferecer aos visitantes dentro de alguns anos, talvez daqui a 3 ou 4 anos. Offrir aux visiteurs dans quelques années, dans 3 ou 4 ans peut-être. Em tempo de reacendimento do conflito no Médio Oriente, o comissário da exposição considera que esta mostra em Lisboa, na Gulbenkian, é um sinal de apelo à paz. Esta exposição é, de certa forma, uma espécie de elo de união. Obviamente, e no contexto atual, a história mostrou-nos, por vezes, quão difíceis eram as relações, mas ao longo dos séculos, a presença cristã em Jerusalém, no Santo Sepulcro, com as diferentes confissões, tudo isso voltou finalmente a um quadro algo fraterno e amigável. Portanto, podemos esperar que esta exposição,
que em última análise evoca esta longa história de vários milénios, seja uma espécie de mensagem de paz a enviar a todas as nações para dizer que, na verdade, podemos viver juntos e em paz. O Tesouro dos Reis é uma exposição que obriga a um reforço de segurança face ao atual contexto internacional e de manifestações que tem gerado, admite o Comissário Executivo André Afonso. Quando planeamos uma exposição, pensamos sempre nessa questão da segurança, quer por motivos de vandalismo, quer por motivos naturais, acidentes que surgem sempre. E, portanto, para além do natural reforço que vai haver certamente de segurança, enfim, as peças também, na sua grande maioria, estão dentro de vitrines e, portanto, estão sempre também salvaguardadas, uma vez que estamos perante objetos muito delicados de orivesaria, de paramentos, enfim, é habitual estarem por si só já protegidos e, portanto, são já cuidados que temos, mas que tentámos reforçá-los talvez um bocadinho mais neste atual contexto. A nova exposição da Gulbenkian com as obras-primas do Museu da Terra Santa pode ser visitada até 26 de fevereiro, de quarta a sexta e ao domingo, das 10 da manhã às 6 da tarde e ao sábado com horário alargado até às 9 da noite. Começou hoje mais uma edição do Lisboa Film Festival. O LevFest decorre até dia 19 de novembro com projeções de filmes, mas também com espetáculos. É o caso de O Dever de Deslumbrar, um espetáculo que subiu esta noite ao palco do Teatro da Malaposta em Lisboa e que repete amanhã e que marca a estreia da realizadora Ana Rocha de Sousa na encenação. Reúno-me frequentemente aqui com os meus amigos sempre que posso, sempre que o meu trabalho consente. Trocamos ideias, cantamos às vezes, dizem-se poesias, ouve-se música. O espetáculo parte da biografia de Natália Correia, escrita por Filipa Martins. Em palco estão as atrizes Teresa Tavares e Paula Moura, assim como a bailarina Ana Gisabel. Para a encenadora, este é um espetáculo que fala com o espectador ao colocar em palco duas Natálias, cada uma no seu tempo. Foi a questão da ideia, do jogo do tempo, de colocar em diálogo uma mulher consigo mesma, em tempos de vida diferentes, portanto, uma Natália mais nova com uma Natália mais velha, que me cativou também, para além do facto de ser referente à própria Natália Correia pelas razões óbvias. Depois, este layer de termos, para além disso, termos alguém que fala consigo mesmo em duas fases diferentes da vida e que faz com que cada um de nós que se sente em frente a este espetáculo sinta inevitavelmente essa ligação, porque todos nós também somos resultado do que o tempo faz em nós e, portanto, todo o espetáculo é muito sobre isso também. O Dever de Deslumbrar é um espetáculo que cruza diversas linguagens artísticas, mas dá destaque à palavra de Natália Correia e às suas ideias que ainda hoje fazem eco, diz ao ensaio geral Ana Rocha de Sousa. Não se limita a ser sobre a Natália, é um espetáculo que se tornou muito contemporâneo e muito abrangente neste sentido, que é, sim, fala de uma mulher com lutas com as quais eu me identifico imenso e ao dia de hoje continuam a fazer imenso sentido e apesar de termos caminhado bastante para uma melhoria, estamos ainda distantes da igualdade que ela desejava. E, portanto, o espetáculo continua a ter essa voz, esse eco da Natália nas suas lutas, claro, mas também é um espetáculo que eu espero, pelo menos que assim seja, e acredito que é um espetáculo que nos entra pelos poros, no sentido de não existir ninguém que se possa sentar em frente a ele e não entender os seus layers e as suas dimensões para além dessa. Na memória de Ana Rocha de Sousa estão imagens e palavras de Natália Correia, mas a encenadora quis ir mais fundo no mergulho que faz na vida da escritora, poeta e deputada. É uma Natália de múltiplas facetas que as pessoas conhecem mais e facetas que as pessoas conhecem menos. Decidimos colocar a Natália num ambiente mais íntimo, portanto é um espetáculo que se torna muito mais íntimo do que público e estamos muito habituados a vê-la apenas nesse universo mais público. E a mim interessou-me o lado interior dela, no sentido de não ficar apenas
naquilo que todos nós acabámos por ver. Eu mesmo, numa idade muito jovem, vi ainda muitas vezes e sabia perfeitamente quem era a Natália Correia enquanto figura e enquanto mulher no nosso país e do que ela representava. Ouvia várias vezes a falar na Assembleia. E uma coisa é essa memória que nós temos dela, outra coisa é entrar num universo que era só dela e fazer esse exercício. É só nesse exercício dessa presunção que eu consigo ter uma interpretação no palco de quem ela poderá eventualmente ter sido. Com música e ambiente sonoro criados pelo projeto Surma, da artista Débora Ulmelino, o dever de deslumbrar é um espetáculo em que Ana Rocha de Sousa quer que a mulher portuguesa de 2023 se reveja. Nós entramos num universo em que, sim, queremos que a Natália esteja em palco. Mas não queremos só que a Natália esteja em palco, queremos que cada uma de nós também esteja. Cada mulher de hoje, com as suas crenças e as suas lutas e as suas convicções, que também esteja. E é nessa medida que entra muito também o trabalho da Surma, um lado muito rasgado e muito contemporâneo e muito livre, num espetáculo que, acima de tudo, é sobre a liberdade da mulher. Eu creio que o papel da Surma é muito importante, tal como é o papel da Ana Jezebel, enquanto bailarina, na sua interpretação de movimento, através de muitas improvisações que fizemos. A celebrar o centenário de Natália Correia, Ana Rocha de Sousa quer que este espetáculo assinale também essa data. Uma das coisas que me tocou imenso foi ver as imagens depois do funeral da Natália, ver algumas personalidades a falarem sobre a Natália. E quando a Helena Rosseto é entrevistada para a televisão, diz uma coisa que me arrepiou imenso e que eu espero que seja isto que o espetáculo também faz. A Helena Rosseto disse: eu espero que daqui a 100 anos fique provado que a Natália Correia nunca morreu. Este espetáculo para mim é isso, é mesmo sobre a vida e a morte física, mas a presença eterna de quem por aqui passa. Depois do Teatro da Malaposta, seguem-se apresentações no Espaço Escola de Mulheres, em Lisboa, de 30 de novembro a 3 de dezembro, e no Teatro Turim, em Benfica, de 5 a 21 de janeiro do próximo ano. No ensaio geral, recebemos agora Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, olha hoje, em particular, para a nova exposição da Gulbenkian. O Tesouro dos Reis, obras-primas da Terra Santa, na Fundação Calouste Gulbenkian, é uma viagem a um mundo de fascínio, no qual encontramos uma inesperada mostra da mais requintada arte europeia no domínio da invocação religiosa. Trata-se de um conjunto único, constituído por doações realizadas pelos monarcas católicos europeus a várias igrejas da Terra Santa ao longo de 500 anos. A Basílica do Santo Sepulcro de Jerusalém é a que assume maior protagonismo. É o local que invoca a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. Compreende-se que os monarcas da cristandade reservassem uma especial importância na sua relação com esse lugar sagrado, enviando as melhores ofertas para esse e outros templos da Palestina, demonstrando assim zelo e devoção relativamente à memória presente nesses lugares. Entre os soberanos que fizeram essas ofertas, destacam-se o nosso Dom João V, Filipe II de Espanha, I de Portugal, Luís XIV de França, o Rei Sol, Carlos VII de Nápoles, que se tornou Carlos III de Espanha, e Maria Teresa da Áustria, que enviaram recursos materiais e financeiros destinados ao sustento das igrejas e comunidades locais, incluindo moedas de ouro, cera, bálsamos, perfumes, especiarias e chá. Para além dos recursos efêmeros, temos ainda obras artísticas de orivesaria, testas e mobiliário, com a finalidade de serem utilizados no culto e ornamentação dos espaços religiosos. Em lugar de pura ostentação, temos a expressão das melhores artes decorativas da autoria dos maiores artistas e artífices. É uma exposição única e um momento de exceção. O público português e os amantes da arte beneficiarão da possibilidade de ver
pela primeira vez em conjunto aquilo que só dentro de alguns anos poderá ser reunido em Jerusalém. A custódia da Terra Santa é apresentada em todo o seu esplendor, quando normalmente é vista fragmentariamente. Foi essencial o apoio dos franciscanos responsáveis por zelar pelos lugares cristãos da Terra Santa. A ligação de Calouste Gulbenkian à Terra Santa está bem presente, através do manuscrito iluminado arménio do século XV, oferecido pelo colecionador ao Patriarcado Arménio de Jerusalém, apresentando-se aqui pela primeira vez. Esse manuscrito foi doado por Gulbenkian na década de 40, quando este já vivia em Portugal. Trata-se, pois, de um momento único, inesquecível, a que certamente todos irão acorrer. Se um dia eu te disser que o tempo me roubou. Habituámo-nos a vê-lo agarrado à guitarra portuguesa. Agora acaba de lançar um disco, mas não se trata de um álbum instrumental. O guitarrista Ângelo Freire, que já acompanhou nomes maiores do fado como Ana Moura, Marisa e agora recentemente Sara Correia, está a lançar um disco. Se um dia eu te disser, é um álbum que fermentou durante a pandemia. Já andava a pensar num disco há muitos anos, só que nunca tinha encontrado o conceito e a forma que fizesse jus às coisas que eu ia sentindo ao longo destes anos. E então, durante a pandemia, foram-me surgindo algumas melodias com características muito específicas, até eu concluir que essas características tinham a ver com os fados tradicionais. Uma das principais características deles é não terem refrão. Portanto, os fados tradicionais não têm um refrão, têm uma estrutura melódica e harmónica que é sempre a mesma do início ao fim do tema. E ao ir mostrando isto ao Diogo Clemente, que foi um grande parceiro também na construção deste disco, ele ia-me enviando alguns poemas para eu fazer músicas, porque estava-me a sentir inspirado, e ele dizia, pá, se estás a sentir inspirado, então vou-te enviar aqui umas coisas. E foram nascendo até o gravar. Com raízes no fado tradicional, Ângelo Freire não lançava um disco desde 2001. Tinha então 12 anos. Mais de 20 anos depois, percebeu que o que escreve pode também ser ouvido por outros e, por isso, arrisca compor e tocar. Eu neste disco estou a tocar a guitarra portuguesa, que é o meu instrumento principal. Estou a tocar também viola de fado e alguns poemas também são meus. E estou a cantar, naturalmente. Eu já escrevo há uns anos, só que eu nunca estive muito habituado a revelar ao público as coisas que escrevia ou compunha, porque por vezes considerava bastante pessoais. É um disco dedicado ao amor, portanto, são histórias de amor, basicamente. Eu nunca me senti muito confortável, portanto, isto foi realmente um passo importante também, porque finalmente percebi que as coisas que nós compomos e escrevemos não são para ficar na gaveta, não é? Têm significados diferentes para as pessoas que ouvem. Ângelo Freire admite que lhe apetece agora mais cantar do que tocar, mas explica que não deixará a guitarra que desde cedo abraçou. Muito cedo, com 14 anos, começo a tocar com a Ana Moura e depois com 17 com a Marisa, e depois os últimos 12 anos com a Ana Moura novamente e agora com a Sara Correia, e no meio disso houve outras vozes, Carlos do Carmo, Camané, o Ricardo Ribeiro. Houve imensos fadistas para quem eu muito jovem comecei a tocar, e como isso criou ali um destaque muito grande enquanto guitarrista, a parte de cantor foi-se mantendo em segundo plano, mas nunca meti a possibilidade de deixar de cantar por causa da guitarra. Portanto, agora senti que nestes últimos anos, os últimos 6 anos provavelmente, senti muito mais vontade de cantar do que propriamente de tocar instrumentais. Era aquilo que as pessoas estavam à espera, era que eu lançasse um disco de instrumentais, de guitarradas. Só que eu tenho vindo ter mais vontade de cantar do que de tocar. Sendo que acompanhar fadistas é uma coisa que me alimenta muito. E alimenta qualquer guitarrista, portanto é uma coisa que eu também não pretendo deixar de fazer. Ângelo Freire tem já concerto de apresentação do disco marcado para o Salão Preto e Prata no Casino do Estoril no próximo dia 2 de dezembro. É com Se um Dia Eu Te Disser que fechamos o ensaio geral de hoje, sonorizado por José Luís Moreira. Voltamos de hoje a 8 dias com novas sugestões para si. Boa noite e bom fim de semana.
dia eu te disser que há estrelas para contar, todo este amor que um dia em nós se fez nascer. Eu espero pela noite em que tu vais chegar, deitar-te nos meus braços e em nós adormecer. Eu espero pela noite em que tu vais chegar, deitar-te nos meus braços e em nós adormecer.